Olá pessoal do curso de Nutrição e Dietética, professora Rafaela quem vos fala, um prazer estar aqui novamente. Hoje a professora não colocou aqui o rostinho, né? Hoje a professora vai ficar só na narração, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje, semana passada, a professora deu uma aula de tipos textuais, tá? E prometi para vocês que nessa semana eu entraria em texto prescritivo e injuntivo, tá bom? Explicar um pouquinho para vocês o que são essa modalidade textual, né? Que ela também é utilizada bastante, principalmente no nosso dia a dia, certo? E vamos falar um pouquinho, a professora já falou de discurso direto e indireto, a gente vai retomar, né? E na próxima aula iremos falar sobre gênero textual. Então veja, semana passada iniciamos nossa aula falando de tipos textuais, né, estrutura dos textos. Hoje a gente finaliza com o texto prescritivo e injuntivo e ao término, semana que vem, a professora vai entrar com vocês com gênero textual, tá bom? Alguns gêneros, certo? Então hoje vamos falar desse texto aqui e também do discurso, tá? Então vamos lá. Bom, o texto injuntivo, né, e prescritivo são textos cuja finalidade é o quê? É a instrução do leitor, tá? Então lembre quando a professora falou semana passada que quando eu eu utilizo, né, na verdade, verbos no modo imperativo, né, que é faça, resolva, né, que são ou orientações ou ordens, tá certo? Então, pessoal, é dessa forma que a gente utiliza através de instrução, beleza? Não só fornecem uma informação, como elas incitam a ação, né? Fazendo com que vocês conduzam o leitor para essa determinada ação, beleza? Bom, então vamos lá. Nesse slide aqui, a professora fez um modo diferente. Colocou o texto aqui, na verdade, o título embaixo, tá? Por quê? Porque esse texto, como ele é muito grande, né? Ia pegar aqui uma parte do suposto da suposta gravação aqui da professora, beleza? Então vamos lá, o texto injuntivo ou instrucional, se eu falo de instrucional, estou falando de instruções, tá? Ele vai apresentar algumas características. Ele vai instruir o leitor, ele vai induzir o leitor, ele vai permitir a liberdade de atuação ao leitor, ele vai utilizar uma linguagem objetiva e simples, ele vai utilizar, né, predominantemente verbos no modo infinitivo, imperativo ou presente do indicativo, tá? Com indeterminação do sujeito. O que é uma indeterminação? É quando você não determina, né? Então, quando eu falo assim, quando eu falo para vocês assim, ó, fui à feira. Então, vocês sabem que quem foi à feira fui eu, né? Se eu falo Roberto foi à feira, então vocês sabem que Roberto foi à feira. Agora, se eu falar assim, quem, quem te disse isso? Ah, falaram. Quer dizer, falaram quem? Quem falou? Então aí é indeterminado, tá bom? Então, os exemplos que a gente utiliza são de receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, seja ele qual for, tá? Livros de autoajuda e guia rodoviário. Então, esses são alguns exemplos de textos que a gente vai encontrar, sim, né? O texto, modalidade do texto injuntivo, beleza, pessoal? Então, eu gostaria que vocês anotassem isso. Então, anotem isso daqui, eu vou colocar de amarelinho, tá? Ó, coloquem, anotem isso no caderno de vocês, tá bom? Que isto é o texto injuntivo, são exemplos, tá? Bom, aqui a professora pegou um trecho, né? Tanto é que eu coloquei aqui, ó, excerto do texto injuntivo, tá? Então, vamos lá. Olha só. Derreta uma colher de sopa de manteiga numa panela de fogo em fogo médio.
Ou seja, o verbo aqui, ó, derreta, tá? Acrescente uma lata de leite condensado. Em seguida, junte 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Mexa suavemente, sem parar, até desgrudar do fundo da panela. Despeje a mistura em um recipiente previamente untado e deixe esfriar. Depois, com a ajuda de uma colher de sobremesa, faça pequenas bolas com as mãos e passe-as no chocolate granulado. Beleza? Então, aqui uma receita de brigadeiro para vocês, tá? Então, esses verbos que a professora sublinhou são esses os verbos que a professora estava falando, que era o modo imperativo. Uma orientação, uma ordem, uma instrução. Beleza? Bom, e aí? Até agora estávamos falando do texto injuntivo, mas vamos falar um pouquinho sobre o prescritivo, tá? O prescritivo, ele apresenta o quê? Quais características? Ele também vai instruir o leitor acerca de um procedimento. Ele vai exigir que o leitor proceda ou faça uma determinada forma. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, uma receita médica, tá? Tome um comprimido de 8 em 8 horas. Então, eu estou determinando a forma que você vai tomar o comprimido, tá? Não permite a liberdade de atuação do leitor. Apresenta caráter coercitivo, ou seja, você querendo ou não vai ser daquela forma, tá? Utiliza uma linguagem objetiva e simples, bem parecido com o injuntivo. Utiliza predominantemente o que? Verbos no infinitivo. O que é verbo no infinitivo, gente? Andar, caminhar, beber, sofrer, tá? Todos esses verbos terminam com ar, er e ir, tá? Imperativo, que são aquelas ordens, né? Presente do indicativo com indeterminação do sujeito. De novo, eu não tenho a minha determinação do sujeito. Tá, professora, mas quais são esses tipos? Que tipo de texto é esse? Então, anotem também no caderno de vocês. Aqui, ó, que a professora está colocando em amarelinho. Deixa eu apagar aqui que deu ruim aqui. Aqui, ó. Tudo que está em amarelo, coloquem no caderno de vocês. Opa. Quais são os tipos de textos? Cláusulas contratuais, leis, códigos, a Constituição, editais de concursos públicos, né? Ou qualquer outro concurso, e regras de trânsito, tá? Então, são esses tipos textuais que são textos no modo prescritivo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá ao próximo. O exemplo aí que a professora pegou, né? Retirou aí para vocês. O certo. O pedido de isenção deverá ser solicitado, ó, deverá, das 12 horas do dia 22 de abril de 2015 até às 16 horas do dia 4 de maio de 2015. Esta solicitação deverá, tá vendo? Aí que entra aquela coisa do coercitivo, né? Que você fala assim, ah, professora, eu posso fazer de outro jeito? Não, você deverá fazer dessa forma, tá? Ser caracterizado no requerimento de inscrição em campo próprio, devendo, ó, então, o candidato informar o seu número de identificação social, NIS, atribuído pelo cadastro único, CadÚnico, e aí foi retirado de um edital, número 101, de 2015, da Universidade Federal Fluminense. Beleza? Então, é um textinho para vocês aí, né? Seria interessante que vocês anotassem os dois trechos de texto. Um é uma receita e o outro é um trecho de um edital, certo? Bom, quando a gente fala de discurso direto e indireto, tá? São dois tipos de discurso que existem, ou seja, dois tipos de introdução das falas de uma personagem em uma narrativa. Então, nós estudamos narrativa na aula passada, por isso que a professora está retomando o discurso direto e indireto com vocês, tá bom? Então, se nós trabalhamos narrativa, a gente precisa falar da fala. E se a gente fala de introdução das falas, a gente fala de discurso. E se a gente fala de discurso, a gente vai falar de discurso direto e indireto. Beleza?
Bom, agora vamos iniciar. O que é discurso direto, gente? É, a própria palavra diz direto, né? Sem delongas. Então, o discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala dos personagens, sem a participação do narrador. Tá? Ou seja, o narrador ele não fala, a personagem ela fala direto. Por exemplo, vamos supor que eu seja o narrador. E assim disse Joaquina para seu esposo: quero me divorciar. Ou seja, né, o narrador iniciou a fala da Joaquina. Né? O que é o discurso direto? O discurso direto é a Joaquina se dirigir diretamente para o seu marido e falar: quero me separar de você. Enfim, tá? Então, esse é o exemplo de discurso. Tá? Aqui a professora colocou um outro exemplo, tá? A aluna afirmou. Então, olha só. Preciso estudar muito para o teste. Tá? Então, quem está falando aqui, ó? A aluna. Então, se a aluna falou, então o discurso ele vai ser direto, tá bom? E, obviamente, o professor já até deu uma prévia do discurso indireto, tá? O discurso indireto é caracterizado por uma intervenção. Anotem isso no caderno, gente. Intervenção do narrador. O narrador ele vai intervir nas falas, né? E das personagens e utiliza suas próprias palavras para reproduzir o que? A fala das personagens. Então, de novo, o narrador fala: Joaquina dirigiu-se para seu marido e disse que gostaria de se separar. Tá bom? Gostaria de se separar. Ele não abriu a fala para Joaquina falar, ele mesmo falou com as suas próprias palavras. Então aí é o discurso indireto, tá? E vou dar um exemplo agora, tá? Olha, a aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. Percebe que aqui não tem aquele travessão, 2 pontos, parágrafo, travessão, né? Então, este é o exemplo de discurso indireto. É o narrador que está falando. Ele fala pela própria personagem, tá bom? Então, isso é discurso direto e indireto. O discurso direto, gente, olha, isso é uma característica do discurso direto e indireto. O discurso direto ele é introduzido por um verbo de elocução, seguido de 2 pontos, mudança de linha para o novo parágrafo. É o que a professora acabou de falar para vocês. Quando o narrador fala, no texto está lá, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula, travessão, mudou de parágrafo, tenha lá a linha, 2 pontos, né? Então, ele vai ser um discurso direto porque a personagem irá falar, tá? É iniciado por um travessão, que indica a mudança de voz, narrador, para a voz da personagem, tá? E é sempre feito em primeira pessoa do discurso, que seria eu ou nós, tá bom? Então, essas são as características do discurso direto. Anotem isso no caderno. Agora é o momento de dar pausa no vídeo, tá? Pausem o vídeo e anotem isso daqui, que são as características do discurso direto, tá? Esse aqui é o discurso direto, aqui, ó. O discurso direto, beleza? Então vamos agora para o discurso indireto, tá? O discurso indireto, pessoal, ele é introduzido por um verbo de locução também, seguido por uma preposição. Nós já estudamos que são preposições, tá? Que marca o quê? A mudança de voz do narrador para a reprodução da voz da personagem, feita também pelo narrador. Ou seja, o narrador ele vai falar pela personagem, tá bom? É construído na mesma frase, tá? Aqui, ó. Não há mudança de linha ou parágrafo, tá bom? E geralmente é feito na terceira pessoa, porque ele, ela diz, eles disseram, elas disseram, tá? Então aí eu tenho a pessoa, eu indico qual é a pessoa, tá bom? Bom, vamos entender um pouquinho a passagem de discurso direto para o discurso indireto, né? Quando é feita a passagem do discurso direto para o indireto? Ocorre diversas transformações, tá, gente?
para que a voz da personagem ela possa ser reproduzida pelo narrador, tá? Então, quais são elas, tá? Exemplo de passagem de discurso direto para o indireto. O direto, eu comecei minha dieta ontem. O indireto, ela disse que começara a sua dieta no dia anterior. Entenderam? Olha a diferença do direto para o indireto, tá? Um outro exemplo. Vou ali agora e volto rápido. Indireto. Ele disse que ia lá naquele momento e que voltava rápido, tá? Percebam como que muda, né? Mais um exemplo aqui, ó, discurso direto. Nós viajaremos amanhã. Nós viajaremos amanhã, tá? E o indireto, eles disseram que viajariam no dia seguinte, tá bom? Então esta é a diferença de um discurso para bom? E aí, nós temos diversos, mais propriamente uns 4 quadros que vão falar um pouquinho dessas mudanças das pessoas. Então, olha só, discurso direto. Primeira pessoa. Quando ele muda para o discurso indireto, ele passa da primeira pessoa para a terceira, tá bom? Da primeira para a terceira. Quais são os pronomes que a gente utiliza no discurso direto? Eu e nós. Quando eu passo para o discurso indireto, ele, ela, eles, elas. Discurso direto, pronome me, mim, comigo, nos, conosco, tá? Quando passo para o indireto, pronomes ele, ela, eles, elas, lhe, lhes, se, consigo, os, as, tá? Pronomes meu, meus, minha, minhas, nosso, nossa, nossas, tá bom? E quando eu passo para o indireto, ele vai ser o pronome seu, seus, sua e suas, tá, beleza? Então, essas são as principais mudanças, tá? São as principais mudanças aí no discurso, né? Então, quando tem um discurso aí, ele muda seguindo esta regra, principalmente nos pronomes, bom? Bom, mas também tem a mudança dos tempos verbais, né? E eu gostaria muito que vocês anotassem tudo isso que a professora está passando aqui nos quadros, eu quero que vocês anotem no caderno, tá? Então, se não anotou o quadro anterior, volta um pouquinho o vídeo e anotem. Agora vamos anotar esse daqui, tá? Discurso direto, estamos falando de tempo, tá, gente? Tempo verbal. Tempo do verbo. Passado, presente e futuro. Então, no discurso direto, eu tenho o presente do indicativo, que é o presente. Quando eu passo para o indireto, vira pretérito, né? Pretérito é passado, né? Imperfeito do indicativo. Quando eu falo de discurso direto, eu falo também de pretérito perfeito. E quando eu passo para o indireto, pretérito mais que perfeito, né? Quando eu estou no direto do futuro do presente, eu passo para o futuro do pretérito passado, né? Do direto do presente do subjuntivo, eu passo para o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? E o futuro do subjuntivo, passo também para o pretérito imperfeito do subjuntivo e o imperativo também, tá? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, anotem isso aqui. Se vocês tiverem dúvidas, a professora não vai entrar em tempos verbais, mas se tiver dúvidas, a professora prepara uma aula só de tempos verbais para vocês, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mudança na pontuação das frases, tá? Então, no discurso direto, as frases interrogativas, elas passam a ser o quê? Declarativas, ou seja, tem um ponto, né? Também as exclamativas passam a ser declarativas, tá? E as frases imperativas também frases declarativas, tá bom? Então, são essas as mudanças aí que eu tenho na pontuação. Então, anotem tudo isso no caderno de vocês, tá bom? Então, só tirando aí algumas dúvidas que podem surgir, interrogação, pergunta, né? É aquele ponto de interrogação que faz assim, ó. Opa, é o ganchinho, tá?
Exclamação é esse aí daqui, ó. Que é esse aqui, ó, tá? E as frases imperativas são frases que são utilizadas como uma ordem. Faça, pegue, tá? Ela pode ser tanto exclamativa quanto ela pode ser declarativa também aqui, utilizando um ponto final, tá bom? Bom, o penúltimo quadro que nós temos aqui, na verdade, é o último quadro, tá, gente? Não é o penúltimo, não, é o último, porque mudanças de advérbios para adjuntos adverbiais, tá? É o último quadro que nós temos, porque depois não vai ter mais alteração, tá? Então, o discurso direto, quando ele passa a mudança para o indireto, ontem passa a ser no dia anterior. A palavra hoje passa a ser naquele dia. A palavra agora, ela passa a ser naquele momento. A palavra amanhã, no dia seguinte. Aqui, aí, cá, né? Por exemplo, cá entre nós, né? Então, ela passa a ser ali, lá. Quando eu utilizo este, esta ou isto, eu mudo para aquele, aquela ou aquilo. Tá bom, pessoal? Anotem todos esses quadros aqui no caderninho de vocês, que é importante que vocês tenham tudo isso anotado, tá bom, pessoal? Bom, a professora não vai deixar atividade para vocês hoje. Na verdade, nós não teremos mais atividades, porque a professora já até começou a fechar as notas, iniciou já a correção, né? Então, eu acredito que para a semana que vem eu já tenha isso já corrigido, tá? Então, semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre gêneros textuais. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre tempos verbais, é só mandar uma mensagem no chat que a professora responde, tá bom? Bom, a professora colocou aqui uma mensaginha para vocês, tá? Que eu achei bonitinha, eu acho que é legal. Chamado tempo. O tempo voa no vento. O tempo não posso prender. Não vejo que cor é o tempo, mas ele não posso perder. O tempo passa tão rápido. Não posso no tempo parar. Ficarei acumulada quando o novo tempo chegar. Hoje é o meu tempo. Não deixo o vento levar. Precioso é este tempo. Amanhã outro tempo chegará. Tá bom? Então, com vocês eu deixo aí essa mensaginha do tempo, tá? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. A aula, eu não deixei uma aula muito extensa, porque eu sei que vocês já estão cansados, com muitas atividades, né? Muitas atividades, muitas outras aulas que vocês terão aí. Nós teremos ainda mais 2 semanas. Mas é isso, pessoal. E só reiterando e relembrando, quem não me entregou as atividades, entregue. Só que se for entregar agora as atividades atrasadas, me avise no chat, tá? Porque a atividade referente à primeira quinzena eu já fiz a chamada, tá bom? Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.